eu sou professora aposentada, né, trabalhei no estado e na prefeitura por 25 anos cada um, então, eu vivi muitos casos de todos os tipos de dificuldade, de problemas, né, de todas as ordens, com alunos, com filhos de professores, né. Então, é sempre é sempre muito difícil para a gente lidar, né, porque a gente mesmo o professor, ele também não tem conhecimento, né, e tinha casos, assim, difíceis mesmo, e numa sala cheia, tudo, né, então não é fácil. E todo às vezes, às vezes coisas simples, né, assim, simples para quem está de fora, né, uma timidez, por exemplo, mas que às vezes, restringia muito, né, o aluno não falava uma palavra, e o ano inteiro ele não falava uma palavra e não pegava no lápis, né. Ele era, assim, uma ele participava estando presente, mas nada era fazia nada, ele não tinha nenhuma outra dificuldade. Às vezes era timidez ou ou às vezes tinha alguma outra situação que dificultava, eh, deles fazer participar, ou às vezes, os colegas, como ele era diferente dos outros por qualquer outro motivo, os colegas brincavam, então ele ficava todo sério, né, e não fazia nada, não pegava no lápis, até que chega uma hora que desiste, né, abandona a escola. Então, eh essa Lucélia, eu digo, o papel da mãe é muito importante, né, porque se você estando atenta e sempre empurrando, né, é exatamente essa acho que é a função da mãe, né, é empurrar, né. Você está dando aquele apoio. É difícil para você? Parece que você luta, luta e que nada se transforma, mas eu acho que faz diferença. Porque a mãe que nega, porque o que a gente via na escola é a mãe que nega. Não, está tudo certo, em casa meu filho é ótimo, né, o problema da escola, coisa e tal. Conclusão, o aluno desiste, e hoje em dia um aluno, uma pessoa com quarta série, ele vai ter muito mais dificuldade, né, se ele já tinha dificuldade de timidez, por exemplo, uma coisa simples, com quarta série ele vai ter 2 problemas. Então, eh, você estando ciente do problema e empurrar, né, tentar fazer com que ele enfrente o problema dele, é é um jeito que eu vejo que pode melhorar, né. Vai ser fácil? Não, né, mas é a minha opinião. Obrigada. Obrigado também pela sua contribuição. Eu acho que é muito legal isso, né, da gente estar aqui reunidos e podendo falar dessas coisas, né, compartilhar, né, porque a ideia dessas lives é que a gente possa estar, de certa maneira, criando uma comunidade, né, também, né, das pessoas que vão compartilhando, que é uma coisa que eu sempre tento fazer no consultório também, né, na clínica, né, de estar me reunindo com os pais, né, desde o começo, né, já começo, já não atendo a criança diretamente, né, atendo primeiro os pais, a gente vai conversar sobre a situação que está acontecendo, né, e aí depois em seguida eu vou ter pelo menos 3 encontros com a criança, né, aí depois me reúno de novo com os pais, né, e aí eu organizo umas reuniões na clínica, né, com os pais, pais e mães, para a gente conversar
sobre como que está sendo para eles a experiência de estar levando o filho no psiquiatra, né? Como que está sendo isso, né? E eu procuro estar sensível também à criança, né? Porque eu sei que não é fácil também, né, para a criança estar procurando, está sendo, tanto para a criança quanto para os pais, está sendo levada para um tratamento psiquiátrico, né? É uma coisa que ainda tem um certo preconceito, um certo estigma, né? E das pessoas que têm sofrimento mental, psicológico, né? Ainda existe um preconceito para algumas pessoas ainda grande, né? Então a gente tenta trabalhar isso, né? E eu acho que esse espaço aqui ele ajuda muito nisso, né? As pessoas ficarem à vontade para compartilhar, para verem que às vezes a pessoa acha que, nossa, eu ouvi o depoimento de uma outra pessoa e eu vejo que o meu problema eu achava que era muito grande, mas eu já redimensionei aqui o meu problema. Eu acho que já não é tão grande, né? Porque eu vi outras pessoas compartilhando situações que às vezes estão muito mais difíceis, né? Mas com isso vai havendo as trocas, né? A ideia é que a gente possa estar trocando aqui, né? Isso é um bate-papo, né? Para a gente poder encarar de frente, né? O problema, né? De cada um, né? E a gente, como ela citou, né? A Rosângela citou essa questão da negação, né? Às vezes, e eu vejo isso também aqui na clínica, né? Às vezes uma mãe que tem um filho autista, né? Ela demora um bom tempo, né? Já tive situações de mães que a criança já estava com 3 anos e autismo já com crianças que sem ter desenvolvido a fala, né? E a mãe ainda negando a situação, né? Como se fosse, é muito difícil, né? Eu vejo que isso é muito difícil para lidar com isso, mas porque existe uma ideia, né? Como se fosse um fantasma, né? Que a pessoa fica muito assustada, né? Com aquilo. Parece, às vezes a pessoa leva para um lado de como se fosse uma condenação, né? E às vezes leva para um lado da culpa, né? Se sente culpada, né? Porque que o filho tá com aquele problema, né? E eu acho que é importante a gente compartilhar, se abrir em relação a isso, né? Bem-vinda, Dudineia, entrou depois, vamos aí. Dudineia está sempre participando aqui também. Boa noite, doutor. Boa noite. Que bom que a gente tem a oportunidade de ter esses debates aí. Tudo isso é uma lição para a gente vê essas mães também aí fazendo esses depoimentos aí, né? Que a Uhum, gente pensa que é só com a gente que acontece isso. sim, Mas eu fico muito feliz de ter, do senhor ter dar essa oportunidade para a gente. Mesmo porque quando a gente chega na sua clínica, né, é recepcionado com tanto carinho, tanta atenção, tanta dedicação, e é incrível.
E a gente fica meio perdido mesmo, né? É isso que ela estava falando, a gente não sabe um caminho direitinho para pegar. Eu fico, eu fico muito contente de ter essas lives que o senhor faz para a gente poder abrir um pouco o coração, porque é uma coisa que a gente não imagina que possa acontecer com a gente, né? Apesar de que eu tenho os meus controlados aqui, né? Tá tudo sob controle, que eu tenho o doutor que, nossa, é maravilhoso na nossa vida aqui, viu? Muito Uhum. obrigada, viu, doutor? Obrigado você também pelo reconhecimento. Meninas, a Lucélia estava falando uma hora ali sobre a dificuldade do filho dela sair de casa e tudo mais. E eu tenho também uma pessoa muito próxima que é mãe atípica. E o filho dela não tem tanto. É engraçado, entre aspas, que tem uma frase que fala que cada autista é um autista, né? Porque não necessariamente eles têm os mesmos hábitos, ou igual o filho da Anne, que é não verbal, tem bastante não verbal, ou hiperfoco, ou tem uns com problema de textura, outros nem tanto, tem seleção alimentícia, outros nem tanto. E essa questão da sociabilidade é engraçada, porque no caso, esse filho da minha amiga, ele não tem tanto isso, mas ele tem muita questão de ficar com roupa. Então, por exemplo, assim, quando ele vai em casa, que ele vê que é um ambiente seguro para ele, ele chega já tirando a roupa. E para ficar pelado mesmo, porque ele não aguenta. Então, é engraçado essas diferenças, né? De muita gente, às vezes, de fora pode olhar e falar, nossa, a mãe não educa e não sei o que, não tem nada a ver, né? Não é uma coisa tão simples assim de manter a criança com a roupa, ou então de fazer ele comer alguma coisa, sei lá, específica, de manter uma alimentação regrada. Essas pequenas coisas também são uma luta muito grande. Para dormir também, muita energia. A questão da escola, agora que o doutor comentou até que tem essa assistência, né, atualmente, que foi debatido muito, então esse assunto do TEA também tem crescido muito ao longo dos anos, que é muito bom, muito positivo, porque cada vez mais recursos estão aparecendo, mas tem muitas questões, né, mães? Vocês aí devem saber bem que é complicado, uma tarefa simples, às vezes, é um grande desafio. Vitória, e importante, assim, que às vezes a gente tem essa dificuldade no próprio núcleo familiar. Liga o microfone, Gisela, você está falando? A Lucélia. A Ah, Gisela estava falando? sim. Não, Lucélia, eu estava falando para que o seu som tá baixo mesmo. Ah, tá baixo? É, Melhorou? Melhorou? melhorou. Então, essa questão do comportamento, né, muda muito mesmo de um para outro, e às vezes a gente sofre o preconceito, até mesmo na própria família, né? Ah, mas ele é autista, que suporte? Aí você fala suporte 1. Ah, mas o suporte 1 é tranquilo, não tem. Quer dizer, tem as atipias diferentes, né? Que nem no caso, você falou do menino aí, né, da roupa. O Gustavo, ele sempre foi não social. Eu sempre tive muita dificuldade na escola. Ele não frequenta escola, isso desde pequeno. Quando ele estava no quarto ano, ele estava começando a ter mais confiança, a ficar. Foi quando veio a pandemia. E aí, depois da pandemia, eu não consegui mais que ele ficasse. E aí, até a Rosângela falou do núcleo escolar, né? Eu tenho muita dificuldade na escola. Enquanto ele estava no quarto na escola municipal, eu tinha muito mais apoio. Agora, na escola estadual, a gente não tem apoio nenhum. Essa questão da inclusão, ela não existe. Ela não existe, assim, ó. Eu já, assim, me desesperei, já quis arrancar os cabelos da cabeça, porque eu não paro de ir atrás, de procurar suporte, de procurar ajuda. Mas às vezes que eu consegui tirar ele, prometendo para ele que ele ia ter um apoio, que ele ia ter um suporte, na hora que chegava na escola ele não tinha, ele já foi até agredido fisicamente. Então isso foi criando mais dificuldade ainda para ele sair, né? Mas a importância que a Rosângela falou da gente não desistir, né? Continuar, né? Agora está saindo novas leis, parece que
que as escolas, as pessoas estão muito conscientizadas, que nem ele ia na sala de recurso, né? O ano passado eu consegui que ele fosse na sala de recurso, e a própria professora da escola que faz a sala de recurso falou para mim que ela estava sofrendo bullying na escola, porque os próprios professores falavam assim para ela: fazer do jeito que você faz é falso. Eu queria ser professor que nem você, né? Eu queria só trabalhar desse jeito. Então, assim, eu sofri muito com isso e sofro, mas eu tenho esperança que melhore mesmo, né? Que venham as novas cobranças aí. A professora esse ano me chamou, a diretora lá da escola me chamou, falou que tem muita coisa nova, muita mudança, mas ele não aceita ir justamente por causa disso. A dificuldade de sair. E quando a gente prometeu uma coisa para ele, tirou e levou, não foi do jeito que foi prometido. Então, gerou mais dificuldade ainda, né? E é desse jeito, todo dia é assim, né? Todo Na dia teoria é tudo bonito, né, Lucélia? Mas na prática é, não é tão simples, exatamente. né? Até na Secretaria de Ensino eu fui, eles me deram um monte de papel, falou, ó, vai com esses papel dentro da pastinha, onde você for, você esfrega o papel na cara. Tipo assim, sabe? E não é assim, não adianta eu ir lá e esfregar, não adianta eu agir com falta de educação, não adianta, né, eu espernear tudo, sempre cobrei o direito dele, mas na prática, que nem você falou, na prática não é bem assim, a gente vai ficando cansada, né, vai esgotando, mas aí a gente vem para casa, faz a nossa oração, pede a Deus, olha e fala assim, não, eu vou, e a gente vai continuando lutando, né? Mas é É. isso aí. Anne, se você quiser deixar o relato do seu filho, é só uma sugestão mesmo, porque como o seu filho é não verbal, queria saber se na escola tem algum apoio, algum suporte, se ele frequenta a escolinha e como é. Rosângela também, se quiser falar alguma coisa, a Gia, do Dineia, fiquem à vontade. Doutor, principalmente, né, doutor? Oi, estou escutando. Vamos ver. Vamos dar um tempinho A aqui. Rosângela é educadora, ela tinha comentado, né? Sim, eu sou professora aposentada, então, Rosângela, e como que era no colégio, assim, você, na época que você dava aula e tal, tinha bastante criança típica, já tinha esse apoio, ou você sentiu que, em relação ao núcleo escolar, principalmente, isso mudou nesses tempos? então, assim, porque no estado eu era diretora e lá nós não tínhamos essa segunda professora para atender um aluno ou outro. Nós tínhamos aluno com dificuldade de locomoção, né? Tinha cadeirante, tinha aluno com síndrome de Down, inclusive que uma professora conseguiu alfabetizar, né? Mas diz que 2 anos depois ela faleceu, inclusive, porque tem algum assim, problemas, né? Além da dificuldade, tem físico também, né? E da prefeitura eu era professora e tinha casos assim, e como eram não era problema psiquiátrico, o que eu me lembro de, assim, uma menina que as 3 meninas coleguinhas, uma sentava de cada lado e ela ficava assim, só pintando. Se eu era professora de artes, para eles eu dava atividade e ela só rabiscava assim tal. Mas teve dia dela ela bater na colega, né? Mas nessa época, ela tinha uma professora que ficava com ela na classe, né? Para ir ajudando ela. Mas assim, não resolve